Olá, alunos, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem, com muita saúde, também as suas famílias. Mas nesse vídeo eu quero destacar com vocês alguns conceitos muito importantes, que eu já passei para vocês, já passei toda a explicação, passei também algumas atividades, né? Eu deixei algumas atividades para vocês estarem fazendo. Mas esses conceitos é muito importante que vocês compreendam para que a gente dê continuidade ao nosso conteúdo, tá? A gente vai fazer toda uma interpretação, uma compreensão, por exemplo, de diversas situações no nosso cotidiano, que são os circuitos elétricos. Por exemplo, na nossa casa nós temos um circuito elétrico que é alimentado pela tensão de 220 volts, nesse caso fornecida pela nossa rede de distribuição, que é a Celesc. Então, na nossa casa tem vários aparelhos elétricos que funcionam ao mesmo tempo ou não, certo? No nosso celular, vou dar um exemplo, tem vários aplicativos que funcionam alimentados pela bateria do celular, certo? E outros tantos exemplos que nós poderíamos dar. Então, para a gente compreender como acontece, né, esses circuitos elétricos, é importante que a gente compreenda esses conceitos, que é o conceito de voltagem ou tensão elétrica, o conceito de resistência elétrica e também o conceito de potência elétrica. O conceito de potência é um conceito que vocês já viram lá no primeiro ano, tá? Que era lá o conceito de potência mecânica, por exemplo, né? O que é potência? É a rapidez com que se transforma a energia, tá? Então, no caso de potência elétrica, é a rapidez com que um aparelho está transformando a energia, ou seja, energia elétrica em energia mecânica, energia térmica, energia luminosa, que são aqueles efeitos que a gente passou também, os efeitos da corrente elétrica, né? Quando passa corrente elétrica por alguns dispositivos, por algum meio material, por exemplo, acontece alguns efeitos, né? Por exemplo, se passar pelo nosso corpo a corrente elétrica, vai acontecer diversos efeitos fisiológicos, inclusive pode acontecer a morte, né? Parar o nosso coração, nossos órgãos vitais, enfim, né? Ou pode causar algumas queimaduras ou apenas aquele choquezinho, né? Aquele tremor, ok? Então, assim, ó, para a gente compreender, né, toda a parte dos circuitos elétricos, é importante a gente entender esses conceitos ali, tá? Então, potência, né, gravando, é a rapidez com que um aparelho transforma energia, tá? Voltagem. Voltagem, como eu falei, na nossa casa é alimentada pela rede de distribuição, a Celesc, vem na nossa casa 220 volts, uma tensão, uma voltagem de 220 volts. O que significa isso, tá? Voltagem é a razão entre a quantidade de energia fornecida para cada coulomb de carga que vai se movimentar. Ou seja, carga em movimento, eu tenho corrente elétrica. Então, de acordo com a energia que eu forneço, né, a energia que eu recebo, podemos dizer assim, eu vou ter uma corrente elétrica alta ou baixa, ok? Certo? E o conceito de resistência elétrica, o próprio nome já diz, ele resiste, ou seja, ele oferece dificuldade à passagem de corrente elétrica. Vários fios condutores, vários materiais elétricos hoje que são utilizados em circuitos elétricos, né, possuem uma determinada resistência, ou seja, uma determinada dificuldade à passagem de corrente elétrica.
E essa dificuldade é super importante porque vai limitar também a passagem de corrente, né? No nosso circuito, por exemplo, muitas vezes o meu aparelho não pode suportar uma determinada corrente, ele não pode suportar uma corrente muito alta. Então eu tenho que limitar um pouco. Então o que que é feito, né, nos aparelhos elétricos e tudo mais? É colocado fios ou dispositivos que vão oferecer essa dificuldade à passagem de corrente elétrica e vai limitar um pouco essa corrente, entende? A corrente elétrica não vai ser tão alta, então, nesse fio condutor, certo?